Oi, meu nome é Emily e nesse vídeo eu vou demonstrar como criar um código simples de jogo da velha em Python. O jogo da velha ele consiste em 6 posições diferentes e para ganhar a gente precisa marcar 3 posições seguidas, seja elas horizontais, verticais ou diagonais. Antes de tudo, a gente precisa pensar nos possíveis cenários de vitória que existem. Então, no horizontal, a gente tem 3 cenários de vitória, as 3 marcações em cima, no meio e embaixo. Da mesma forma, a vertical, que a gente tem na ponta, no meio e na outra ponta direita. Já na diagonal, a gente tem 2 tipos de posição, a diagonal principal e a diagonal secundária. E também temos o caso indeterminado, que é quando não tem nenhuma posição que seja igual às outras que eu mostrei. Então, cada X de bolinha, eles não têm um conjunto de 3 pares seguidos. Então, a partir desses cenários, a gente tem que montar o nosso código para analisar essas posições para sabermos se vai dar certo ou não ganhar o jogo conforme as posições forem sendo preenchidas. Com o IntelliJ aberto, agora a gente vai criar o nosso código utilizando Python. Então, primeiro a gente vai criar uma lista com o nome e espaço, e essa lista ela vai ter cada posição que vai ter no tabuleiro para o jogador poder escolher. Então, vai ser uma lista de números de 1 a 9. Então, com a lista criada, a lista com nome e espaço vai ter elementos de 1 a 9. Agora a gente vai precisar criar uma função para exibir a nossa tabela, para os jogadores verem e escolherem os números que eles querem. Então, já tomei a liberdade de já criar a função para ficar mais rápido. Então, o nome da nossa função vai ser exibir tabuleiro. Vamos criar uma tabela, que vai ser uma lista. Dentro dessa lista, a gente vai pegar os espaços da nossa lista que a gente enumerou de 1 a 9 e pegar as posições, formar o nosso jogo da velha. Então, se eu chamar a função aqui, exibir tabuleiro, e inicializar, ele vai me exibir a, o nosso jogo da velha com as posições já preenchidas para os jogadores escolherem. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que na hora que o jogador for escolher uma posição, precisamos verificar se aquela posição ela já está sendo ocupada por outro jogador ou já foi usada anteriormente. Então a gente vai ter que criar uma função que vai verificar se aquela posição já está ocupada ou não. Então, vamos criar a função verifica posição, que vamos passar como parâmetro uma posição, que vamos retornar dessa função o espaço na nossa posição, que vai vir como parâmetro, -1, porque vai pegar pelos índices. Então, se, por exemplo, for a posição 1, o índice aqui vai ser o 0. Então, vai ser a posição -1. Agora, a gente vai ter que retornar essa posição que não está presente. Então, não está em... Aí, vamos criar aqui nossa lista. Essa lista vai ter o X e a letra O. Então, se essa posição aqui, ela não tiver nem o X e nem o O, então, ok, essa posição pode ser usada. Senão, ela não vai ser usada. Então, aqui ou vai retornar falso ou vai retornar verdadeiro. Agora a gente vai precisar criar a nossa lógica para achar quem é o vencedor da partida. Então a gente vai precisar verificar se determinado jogador ele já está preenchendo todas as nossas 3 posições da coluna. Então a gente vai ter que verificar se ele está ocupando as linhas horizontais, verticais e diagonais. Todo a gente vai ter que verificar 8 cenários, que seriam 3 horizontais, 3 verticais, 2 diagonais e também a questão de não ter nenhum espaço presente. Então, a gente vai começar criando a nossa função com o nome verifica vencedor. Esse verifica vencedor, ele vai chamar como parâmetro um jogador, que será ou X ou a O. Agora, a gente vai criar as nossas condições para verificar as nossas 8 opções de cenário possíveis. Então, vamos começar com o primeiro, que vai ser se espaço na posição 0, que vai ser a primeira posição, ele for igual ao espaço da segunda posição, a gente vai primeiro começar pelos horizontais. Então, se estiver na segunda posição e for igual ao espaço da terceira posição, que no caso vai ser o 2, e tudo isso ele for igual ao jogador, que no caso será o nosso X ou bola. Então, se tudo isso for igual ao jogador, então a gente vai retornar verdadeiro. Vamos retornar true, que significa que ele ganhou. Aí, se não, se essa posição não estiver sendo ocupada, a gente vai verificar as outras posições também. Então, vamos fazendo com todos os outros. Com todas as posições de cenário criadas, então a gente vai ter as posições horizontais, as posições verticais e as 2 posições de diagonal. E por último, a gente vai colocar um else, que se não for todo mundo aqui, então ele vai retornar falso, que vai corresponder que não tem nenhum vencedor no momento, por enquanto. Agora a gente vai inicializar as nossas repetições através de um while, que ele vai continuar repetindo enquanto for verdadeiro. Então, vamos criar o nosso while.
ele vai continuar rodando, repetindo o loop enquanto ele for verdadeiro. A gente vai começar criando uma variável jogador atual. Esse jogador atual, ele vai começar como sendo X. Aí a gente pode fazer uma condição aqui para cada vez que for repetindo um novo laço, a gente criar um índice, e se esse índice for ímpar, ele vai ser o jogador X, e se ele for par, ele vai ser o jogador bola. Então, a gente cria aqui uma variável, contador, que vai começar a partir do 1. Então, esse jogador atual, ele vai começar sendo X, se o contador tem uma divisão inteira, dividido por 2, o resto seja diferente de zero. Porque se o resto for diferente de zero, então quer dizer que está em uma posição ímpar, então ele vai começar como sendo x. E se tiver uma posição par, ele vai ser o bola. Então a gente coloca um else e colocamos a letra O. Então, se a quantidade, o resultado dessa divisão, ela for um valor exato, vai dar zero, então a gente vai ter o jogador zero como sendo o jogador da vez na rodada. E se for uma divisão não exata, vai ser o jogador X que estará sendo o jogador da vez. Isso vai ajudar na alternação de jogada. Então, em uma jogada vai ser um jogador, e em outra jogada será o outro jogador. Agora a gente vai exibir o tabuleiro para começar a partida. Então, a gente vai chamar a nossa função exibir tabuleiro. Será exibido o nosso tabuleiro na tela para os jogadores começarem a escolher. Então, para ficar mais dinâmico, a gente pode colocar um print com o format, que vai ser jogador. A gente pode colocar uma mensagem, o jogador, aí chamamos o jogador atual. Isso vai fazer com que ele escreva quem é o jogador atual, que no caso vai ser jogador. Ele vai digitar se é o X ou bola, aí, jogador X, é sua vez. Aí ele vai saber que é a vez do X ou do bola. Isso vai ficar mais dinâmico de entender e fácil de saber quem é quem na hora de jogar. Agora a gente vai precisar criar um botão de escolha. Então, vamos criar uma variável escolha do tipo int. Vamos chamar o input e colocar a informação que a gente quer que ele faça. Então, digite a posição que você deseja. Então, através da tabela que vai ser exibida, o nosso tabuleiro, ele vai escolher conforme os números de 1 a 9 e vai armazenar na variável escolha. Agora a gente vai precisar chamar a variável, a nossa função verifica posição, porque a gente vai precisar saber se aquela posição ela já está sendo ocupada ou não. Então, a gente vai colocar uma condição aqui, então a gente vai criar um if, vamos chamar a nossa função verifica posição e vamos mandar a escolha que o jogador escolheu. Então, dependendo do que ele escolheu, ele vai retornar um true ou false. Então, como o if ele não está a gente não tá determinando aqui se vai ser igual ou não a um true ou false, ele vai começar como sendo true. Então, se for verdadeiro, ele vai entrar nesse if. Aí, se for verdadeiro, então quer dizer que não tem nenhuma posição ocupada, então ele pode dar continuidade com a escolha. Então, a gente vai chamar o nosso espaço, a nossa lista, e vamos colocar dentro do nosso espaço a posição que o jogador escolheu. Então, vai ser aqui escolha menos 1, para pegarmos o índice certinho que a gente quer substituir. E vai ser igual ao jogador atual. Então, se o jogador atual for X, na posição vai ser substituído o número que ele escolheu pelo valor X. Da mesma forma, se for a bola, vai ser substituído pela bola. Agora a gente vai fazer um else, que caso isso for falso, então a gente vai ter que demonstrar que não tem nenhuma posição, que aquela posição está ocupada e vai pedir para ele repetir novamente a jogada. Ele vai ter que escolher uma nova posição. Então a gente vai colocar um print informando que a posição está ocupada e vamos pedir para ele tentar novamente. Tente novamente. Aí agora a gente vai colocar uma palavra reservada para ele pular todas as funções, todas as condições que a gente tem abaixo desse else. Então, se tiver alguma coisa para fazer abaixo desse nosso else, essa palavra ela vai fazer com que pule e já comece um novo ciclo sem contabilizar o nosso contador. Então, a gente vai escrever continue. Esse continue, se tiver alguma coisa abaixo desse else aqui, ele vai pular todo mundo e vai inicializar de novo o ciclo. Isso vai fazer com que o jogador ele possa escolher de novo a posição sem alterar a nossa contagem. Por último, agora a gente vai precisar chamar a nossa função de verifica posição para saber se o jogador ele ganhou ou não, dependendo de quem esteja jogando na rodada. Então, vamos criar um if, chamar a nossa função, que vai ser verifica vencedor. Vamos colocar o jogador atual como um parâmetro, que vai retornar um verdadeiro ou falso, dependendo se ele ganhou ou não. Então, se for verdadeiro, a gente vai exibir o nosso tabuleiro para mostrar que ele marcou todo mundo certinho, as 3 posições certinhas, e vamos dizer que ele ganhou. Então, parabéns, você venceu. A partir disso, a gente pode colocar um break para quebrar esse código e ele não continuar no nosso ciclo de repetição. Então, quando quebrar, isso aqui vai ser falso e vai sair do nosso ciclo de repetição. Precisa fazer uma condição para caso o nosso contador ele chegue a 9, porque como o tabuleiro ele vai possuir 9 posições, então ao chegar no 9, a gente tem que fazer a condição de parada. Então quer dizer que ninguém venceu e o jogo deu velha. Então vamos fazer a nossa condição aqui. Se o contador ele chegar a 9, ele for igual a 9, a gente vai exibir o nosso tabuleiro para mostrar que deu velha e vamos informar que o jogo terminou e ninguém venceu. Vamos colocar deu velha
Não, não houve vencedores. Agora a gente vai botar um break para quebrar o ciclo e terminar o jogo. E por último, a gente tem que colocar a incrementação do nosso contador. Então, a gente coloca o contador mais igual a 1, e a cada ciclo de repetição, ele vai contar mais 1. Então, se chegar a 9, ele vai parar. Se alguém ganhar aqui, ele vai parar também. Então, esse é o código da nossa tabuada, agora, do nosso jogo da velha. Agora a gente vai executar e ver o funcionamento de tudo.